Olá, sejam bem-vindos ao canal Justiça do Tempo, o canal que conta histórias reais, onde podemos ver que a lei do retorno é sempre justa. Mas a história de hoje é um pouco diferente, eu diria. Muito diferente. O que vou narrar aconteceu comigo no dia 25 de janeiro de 2010, feriado de aniversário de São Paulo. Eu estava na minha casa em Cotia, interior do estado, quando por volta das 2 da tarde, caiu uma chuva torrencial, com ventos e raios. Foi algo assustador. Parecia um filme de fim do mundo. Tamanha era a força da tempestade. Várias árvores e redes elétricas foram danificadas, o que resultou num corte de energia por um longo período. Passamos mais de 15 horas no escuro. Lá pelas 11 da noite, minha esposa esquentou água no fogão, tomou banho e deu banho no nosso filho, que na época tinha só 3 aninhos. Eles foram deitar, e eu fiquei pela casa, ajeitando as luminárias de emergência. Pouco tempo depois, fiz o mesmo. Tomei meu banho com a água aquecida, vesti um pijama e antes de ir para a cama, decidi dar uma olhada no quintal, apesar de morarmos numa região de mata. Ao sair, me deparei com um céu espetacular, completamente estrelado. Naquele momento, eu, que sou seguidor da religião espírita e acredito em vida após a morte e reencarnação, pensei: nossa, como Deus é maravilhoso. De tarde, aquela tempestade imensa. E agora? Este presente em forma de paisagem. Foi aí que, para minha sorte ou azar, eu exclamei, em voz alta, a frase mais marcante da minha vida. Nossa, eu acredito tanto em vida depois da morte, mas nunca tive uma prova real de que algo existe mesmo. Hoje, eu tenho certeza de que o que aconteceu a seguir foi uma resposta do além, para que eu nunca mais duvidasse. Dita phrase. Admirei mais um pouco aquele céu fantástico e entrei. Na época, tínhamos 3 cachorros que dormiam do lado de fora, justamente para fazer a guarda da casa. Como eu estava sem sono e a energia ainda não tinha voltado, peguei uma luminária de emergência e uma vela, coloquei as duas ao lado da cama, deitei e comecei a ler um livro sobre a história de Jesus. A casa era simples e bem antiga, uma residência provisória enquanto a nossa casa nova não ficava pronta. Ela tinha 2 quartos, mas as paredes que os dividiam não iam até o teto, ou seja, dava para ouvir o que acontecia no quarto ao lado. Minha esposa, meu filho e os cachorros dormiam profundamente, e eu ali, concentrado na leitura, quando de repente, ouvi passos no outro quarto. Quando ouvi, parei de ler na hora e prestei atenção máxima. Meu primeiro pensamento foi: entrou um assaltante aqui, mas em frações de segundo, me questionei. Como alguém poderia ter entrado se eu estava acordado e, principalmente, se os cachorros não tinham latido uma única vez? A confusão mental era tanta que cheguei a pensar que estava sonhando. Mas olhei em volta e vi que não, era tudo muito real. Ao me dar conta disso, chamei minha esposa. Ela acordou meio sonolenta e eu perguntei: você está ouvindo isso? Amigos, esta história é tão real que só de contar, eu me arrepio todo. Quando ela confirmou que também ouvia, o desespero bateu. O que eu faço agora? Se um ladrão entrou, pode acontecer uma tragédia. Bom, eu estava com o livro na mão. Pensei, se esse cara abrir a porta, eu jogo o livro e pulo em cima dele. E seja o que Deus quiser. Lembrei que eu tinha um arco e flecha, mas, para o meu azar, estava no outro quarto. E o arco e as flechas guardados, separados por causa do meu filho. A única arma que eu tinha era o livro e a minha força. Mas mesmo com todo o medo, algo não se encaixava. Como alguém poderia ter chegado perto da casa sem que os cachorros fizessem um escândalo? Pelo contrário, o silêncio era absoluto. Só se ouviam os passos. Foi aí que raciocinei. Caramba, isso não pode ser gente. Pelo menos não deste mundo físico. Naquela época eu mal sabia rezar um Pai Nosso. Mas naquele momento, minha capacidade de aprendizado evoluiu ao máximo. Rezei para todos os santos que pude imaginar. E minha esposa também. Parecíamos um coral de igreja em pânico. Pelos sons, pudemos concluir que o ser, ou seja lá o que fosse, deu uma volta completa dentro do quarto ao lado. Saiu para o corredor, foi até a sala, voltou pelo corredor até o quarto, deu mais uma volta, e na segunda vez que foi em direção à sala, ele fez algo que gelou minha alma. Ao passar pela porta do meu quarto, ele parou e bateu 2 vezes. Toque, toque. Amigos, naquele momento, eu tive a prova de que o corpo humano tem mecanismos de defesa incríveis. Mas não soube usar nenhum além da força do esfíncter. Foi a coisa mais apavorante que já vivi. Depois das batidas, os passos continuaram em direção à sala, e em seguida, para fora de casa, na varanda. Assim que os passos saíram,
Os cachorros começaram a latir desesperadamente. Pareciam lobos descontrolados. Os passos foram se afastando até sumirem, e os cães levaram uns 10 minutos para se acalmarem. Eu e minha esposa ficamos nos olhando, sem entender nada, enquanto continuávamos rezando e pedindo desculpas por qualquer coisa que tivéssemos feito. Depois que tudo se acalmou, as horas foram passando, e nada da energia voltar. A vela estava no fim. A luminária de emergência já parecia uma lanterninha fraca. O cenário era de puro terror. E para piorar, nós dois começamos a sentir uma vontade absurda de ir ao banheiro. Mas quem teria coragem de abrir aquela porta? Ficamos ali, nos contorcendo até às 5 da manhã. Foi quando finalmente a energia voltou, iluminando a casa inteira. Com a luz, veio a coragem. Corremos para o banheiro e voltamos para a cama. Mas quem disse que conseguimos dormir? Passamos a noite em claro. E no dia seguinte, uma única pergunta martelava na minha cabeça. O que foi aquilo? Passei a manhã andando pelo quintal, repetindo para mim mesmo essa pergunta. Por volta das 11 horas, depois de mais uma vez me questionar em voz alta, ouvi uma voz forte e clara dentro da minha mente. A voz disse: "Você não disse ontem que queria uma prova da existência da vida depois da morte? Esqueceu o que pediu? Não duvide nunca mais." Naquele mesmo instante, lembrei do meu pedido na noite anterior. E em pensamento, pedi desculpas para quem quer que estivesse falando comigo. Entrei correndo e contei para minha esposa. A resposta dela foi: "Da próxima vez que você for duvidar de algo assim, faça isso quando eu não estiver por perto." Amigos, até hoje, quando lembro daquele dia, penso em quantos mistérios nos rodeiam sem que a gente perceba. Nada aqui foi inventado, isso de fato aconteceu comigo. E a lição que ficou é que as palavras realmente têm poder. Espero que tenham gostado da história. Deixe nos comentários se vocês já passaram por algo parecido. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber novas histórias reais. Obrigado por assistir e até a próxima.